Olá, 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 virados! Que Ferdinando não nos ouça, ou ouça e divulgue. Boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, bem-viades. Sejam bem. Seja o que você for, mas seja bem. Estamos com mais um Vira Homem na sua quarta-feira. Para você virar homem aqui e depois virar homem lá no futebol. Gente, seguinte. Hoje estamos com a segunda edição do especial Transparência. Esse mês, toda quarta-feira a gente vai trazer uma live e cada live vai abordar uma temática diferente sobre o universo trans. E hoje a gente vai falar com a Tamires Nunes, que é autora do livro Minha Criança Trans. Mas antes de eu falar desse livro, antes de eu falar dela e antes de eu falar mais um pouquinho com vocês, eu gostaria de rodar nossa vinheta. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Muito bem! Vira Homem no ar, agora com vinheta e tudo. Estamos juntos, estamos lindos, estamos louras. E eu queria dizer que a temática da nossa live de hoje é Infância Trans, a naturalidade de ser. Trazendo essa temática de uma forma tão natural, por uma visão tão corajosa, tão importante, tão forte de uma mãe que resolveu contar a sua história através de um livro, e nós temos a honra de recebê-la no Vira Homem. E eu queria enfatizar muito essa parte da infância, da criança, o quanto a gente tinha que ter o olhar que as crianças têm, o quanto para as crianças é mais fácil, o quanto para as crianças é tudo melhor, tudo mais bonito, tudo mais fácil, tudo mais tranquilo. Elas não têm essa visão preconceituosa, essa visão machista, essa visão violenta que os adultos têm. Então vamos trazer essa leveza para a nossa live. Mas antes disso eu queria dedicar a nossa live e dizer que nada acontece por acaso, né, gente? Eu preparo um monte de coisa aqui e não falo nada. Mas tudo bem, isso eu vou falar. As coisas não acontecem por acaso. Por quê? Bem no especial Transparência, no mês do especial Transparência, uma cantora sertaneja, numa das lives, faz uma piada transfóbica. Eu não vou fazer propaganda de cantor sertanejo, muito menos falar da piada. O que eu quero dizer, o que eu quero enfatizar é que esse tipo de piada, esse tipo de que a gente acha piada, que a gente acha engraçado, ele causa problemas. Ele causa transfobia, essa piada causa solidão nas pessoas trans, essa piada causa violência, gera morte, gera assassinatos. Então hoje eu vou dedicar o Vira Homem para você que faz piada transfóbica. Para você que acha que tudo é só uma piadinha. Ah, foi uma brincadeira. Mas não, a sua brincadeira, ela causa problemas, ela causa violências, ela causa estrago, né? Então, a gente não pode achar que a nossa piadinha vai passar despercebida, vai ficar tudo tranquilo. E outra coisa que a gente tem que aprender é que homens, prestem atenção nisso, homens, mulheres trans são mulheres, independente do que tenha. Não é legal aquela piadinha entre homens, entre você e seus amigos, falando: ai, mas será que era mulher mesmo? Não, não é legal. A gente precisa entender que os homens não vão ser menos homens por se relacionarem com uma mulher trans. A masculinidade deles não vai ser afetada por eles terem uma namorada trans. Então hoje o Vira Homem é para você entender que esse tipo de piadinha a gente tem que extinguir, certo? E para falar da nossa temática, eu vou mostrar mais uma vez esse livro que é uma delícia, que eu li em 3 dias de tão gostoso que é, e falar da importância desse livro chegar em escolas, chegar em consultórios, chegar em vários lugares, chegar onde precisa chegar. Por quê? Porque é a partir de conhecimento de causa, é a partir da gente saber como acontece, que nós vamos ficar
mais esclarecidos de ideias. E não vamos ter espaço para o preconceito. E para falar da autora desse livro, eu quero falar da Tamires Nunes, que é mãe de uma criança trans de 5 anos, autora desse livro, e ela também é ativista na causa da existência trans infantil. Então, para abrilhantar a nossa live de hoje, eu chamo e convido a querida Tamires. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo e com você? Melhor agora. Tamires, eu queria te agradecer muito por você aceitar o convite de participar da nossa live, de trazer o seu projeto, o seu trabalho, a sua vida, né? Porque, querendo ou não, isso tudo é a sua vida, é o que você passou, é como você passou por tudo isso, e compartilhar tudo isso com a gente nesse especial Transparência no Vira Homem vai ser, com certeza, muito rico. E é só isso, te agradecer muito. Obrigada. Eu fico muito feliz quando eu sou convidada para um bate-papo, porque a gente precisa falar da infância trans, dessa existência das crianças. Elas são muito invisibilizadas pela sociedade, pelas políticas públicas, pelas famílias, e isso acarreta severos problemas para a vida adulta dessas pessoas. Esses problemas que começam na infância, eles não acabam na infância. Eles vão perpetuar para uma vida. E aí eles vão trazer problemas para a sociedade, consequentemente. Né? Então, assim, é dever da sociedade cuidar dessa infância, porque nós estamos cuidando do futuro. Nós estamos cuidando de adultos que vão usar o sistema público de saúde, de adultos que vão trabalhar, de adultos que vão fazer o nosso país prosperar. Né? Então a gente precisa olhar com bastante carinho para essas infâncias tão abandonadas. Que lindo. E eu acho muito importante que você tem uma fala que é sua, que você diz, a criança, a pessoa trans, ela não nasce com 18 anos, né? Ela com certeza passou por uma infância, às vezes ela teve apoio, pôde, ou na maioria das vezes ela não pôde passar pela transição ou se assumir dessa forma que ela realmente se encontra. E eu achei muito forte isso, muito tocante, né? Porque quando a gente fala em pessoa trans, a gente sempre pensa num adulto, numa mulher adulta, num homem adulto. Mas é importante sim a gente trazer esse bate-papo para a infância e falar cada vez mais que crianças trans existem, certo? Porque assim, veja, o que difere de um adulto trans que existiu na sua infância? Primeiro, o processo de autopercepção, de quando ele se percebeu trans, de quando ele percebeu que ele não estava de acordo com o gênero biológico dele, e também da abertura que ele teve na sociedade em que ele convivia, então, na família, na escola, para poder existir, né? Então, assim, a minha filha hoje ela é uma criança trans, porque a minha família deu abertura para ela existir. Porque se a gente não desse abertura, provavelmente ela ia ter uma infância, uma adolescência sofrida, e lá na sua maioridade ela ia acabar, né, vivendo o que ela realmente é. Isso acontece muito e é muito triste, porque traz memórias. A infância, ela é uma época de memórias afetivas. A infância, ela é uma época que é para ser gostosa, para quando você precisar de consolo, você lembrar da sua infância com carinho. E quando um indivíduo não pode existir na sua infância, é muito triste, porque ele não vai ter essa memória afetiva tão gostosa que a gente tem, né? Porque ele sempre vai ter, ele vai ter bons momentos, mas ele vai sempre lembrar de um pesar dele não poder ter, por exemplo, aquele Natal em família foi maravilhoso, mas eu não pude usar o vestido que eu queria, ou eu tive que usar um vestido e aquilo me incomodou porque eu queria usar uma calça, né? Então, assim, é muito importante a gente dar visibilidade para essas infâncias. E você traz bastante esses relatos no livro, né? Isso é bem interessante, gente. Para quem quiser, eu vou mostrar mais uma vez. Entre em contato com a Tamires aqui no Instagram, o livro é maravilhoso. Obrigada. E ela traz muitos relatos pessoais e muitos relatos da filha dela. Mas antes da gente focar no livro, a gente tem uma tradição aqui no Vira Homem, que é a primeira pergunta.
eu sempre faço a mesma, que é, se você tem alguma recordação ou alguma experiência com a expressão vira homem. E hoje, no caso, se você já ouviu perto de você e se, infelizmente, você já ouviu essa expressão para sua filha. A expressão virar homem, para mim, ela é muito triste, porque era a expressão que eu não verbalizava, mas eu mentalizava ela para minha criança. Entendeu? Quando que ele vai virar um menino de verdade? Quando que essa criança vai assumir a sua masculinidade, né? Quando que vai virar homem? Então, para mim, a minha maior tristeza dessa frase, ela não vem de fora, ela é de dentro mesmo. É o quanto eu mentalizei essa frase e desejei algo através de frases assim, em relação à existência da minha filha, né? Que na época era um menino, mas não correspondia às convenções sociais que nós temos para um menino, né? Sim. E por mais que não seja o meu lugar de fala como pessoa trans, mas quando você é um menino gay, eu posso falar pela minha infância de menino gay, essa frase é muito escutada, né? Não só por você ser um... na verdade, você nem sabe ainda qual vai ser a sua orientação sexual. Mas os comportamentos, as falas, a postura corporal, tudo isso proporciona com que familiares, com que amigos, colegas de escola sempre usem essa frase, né? Ai, vira homem, né? Isso não é coisa de homem. Então, a gente tem em comum esse pesar, assim, de ouvir e tá dentro de você essa questão, né? Do tipo, ai, quando eu vou virar homem? Eu me perguntava, se todo mundo fala pra mim, vira homem, quando que eu vou virar homem? Né? Então, e são marcas, né? Que ficam sempre. Ficam. Tamires, seguinte. Uma das frases mais bonitas que você diz, que eu adorei, é: o amor não tem gênero. E você também fala: dar ouvidos à voz de uma criança não é sinal de fraqueza, né? Eu posso falar pela minha família, tipo, as crianças nunca eram ouvidas. Era, ai, fica quieto, moleque. Ai, né? Nossa geração, assim, as crianças não tinham muita fala, era sempre obedecer. E eu queria que você dissesse pra gente, explanasse um pouco, que dicas você daria para as famílias que têm crianças na mesma faixa etária da sua filha, ou quando ela começou a dar os primeiros sinais, que você comenta no livro, de uma criança trans, para que essas famílias não confundam, assim, uma criança trans ou uma criança gay, lésbica, não confundam esses pontos, assim. Na verdade, eu não confundi com uma criança cisgênera, né? Independente da sexualidade dela. O que acontece? Eu acho que, por exemplo, muitos pais ficam assustados quando filhos querem brincar de boneca. Mas eu acho que a gente tem que realmente prestar atenção quando deixar de ser o brinquedo e se tornar existência. Então, eu não só gosto de brincar de boneca, eu quero ser uma boneca. Eu quero ser linda. Eu quero que você me chame de filha. Então, quando deixar de ser um apego a objetos ou gosto a objetos e se passar a ser algo que remete à existência daquela criança. Ou quando a criança faz frases que nem minha filha fazia: que pena que eu nasci menino, né? Teria sido tão legal se eu tivesse nascido menina. Você entende? Quando a criança começa a dar uma demonstração de que ela tem um pesar da sua existência. É muito diferente de um menino, que gosta de ser menino, que olha no espelho e se acha bonito, que não quer mudar o nome dele, ele não quer que você chame ele de linda. Ele só gosta de brincar de boneca. Tudo bem. E tudo bem gostar de brincar de boneca, porque brinquedo é brinquedo. Os pais têm que ficar atentos quando ou esse brinquedo se torna uma obsessão, eu só brinco de boneca, eu só quero isso, ou quando deixar de realmente ser um aspecto só do objeto e se tornar um aspecto de essência mesmo. Então, aí começar a pedir, né, para que chame de outro nome, ou quando nas brincadeiras de personagem tiver sempre a mesma preferência em ser o personagem feminino. Então, lá em casa, brincava a minha filha, a irmã dela, a irmã mais velha, que é fruto do primeiro casamento do meu marido, e o cachorro. E nenhuma das duas queria ser o príncipe, então o cachorro era o príncipe. O cachorro, inclusive, que você comprou para
Minha filha, enquanto menino, na época, não aceitava de forma alguma ser o príncipe da brincadeira. Você entende? Então, quando começa a apresentar isso, aí você tem que parar e falar, opa, peraí, mas por que ele se incomoda de ser o príncipe? Porque sempre é princesa. Tudo bem, de vez em quando ser o príncipe, de vez em quando ser a princesa, o lúdico faz parte. Mas se tiver uma rejeição, eu não suporto ser o príncipe. Eu não quero ser o príncipe, eu não dou conta de ser o príncipe. Por quê? Porque isso remete à minha existência. Aí os pais têm que ficar de olho, têm que prestar atenção e procurar uma ajuda, né? Procurar uma orientação, um olhar com mais cuidado para aquela criança, aquele adolescente, enfim. Entendi. Essa ajuda que você diz é uma procura psicológica, psicólogos, psicanalistas. Na verdade, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque infelizmente hoje, na formação de psicologia, não é obrigatório a temática transinfantil na adolescência. Então, e há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, a transgeneridade era tratada nos cursos de psicologia como uma psicopatia. Então, nós temos, não estou generalizando que todos os psicólogos, imagina, mas nós temos uma grande gama de psicólogos que não dão conta desse assunto. Eles vão falar que dão, mas eles não dão conta. Então, eu sugiro que quando os pais tenham qualquer dúvida, não procurem um profissional da área, ela é uma psicóloga da área da família. Não. Uma psicóloga infantil. Não. Eu sugiro que você busque uma psicóloga da área de transexualidade mesmo, de orientação sexual, enfim, dessa área específica, porque são profissionais que estão treinados, né, estão fazendo uma formação adequada para conseguir acolher a demanda da criança, deixando em casa o seu preconceito, deixando em casa a sua crença particular, deixando em casa uma bagagem que a gente tem, todo mundo tem quando a gente fala a palavra trans, né? É o que eu falo, preconceito todo mundo tem, o que difere é o que eu vou fazer com ele. Então, eu tenho preconceito, mas na minha vida profissional eu não deixo isso atrapalhar, ok. Eu tenho preconceito, mas eu sou uma pessoa que eu vou estudar e eu vou tentar entender e vou tentar respeitar, ok. Eu sou preconceituoso e eu vou levar isso com ódio e eu vou deturpar qualquer cena que apareça ali na minha vida, seja profissional, pessoal e qualquer coisa, não tá certo isso. Então, eu sugiro que pais que tenham qualquer desconfiança, de um desconforto de gênero, né? Que busquem uma pessoa especializada. Tem vários centros especializados, tem em São Paulo, Porto Alegre, Campinas e Pernambuco, se eu não me engano, e Minas Gerais. São 5 centros especializados. Mas eu não dou conta de... Gente, o governo do estado, ele é obrigado a pagar um acompanhamento médico em outro estado quando ele não oferece. Então, eu sou de Curitiba e a minha filha faz acompanhamento em São Paulo. Quem paga as minhas passagens para ir para São Paulo é a Secretaria Estadual da Saúde. Por quê? Porque diz a legislação que nós temos que ter acesso à saúde aonde nós estamos. E se não tem, o estado tem que prover que a gente vá para um outro lugar. Então, não tem desculpa. A gente tem que buscar o atendimento, buscar as... dá trabalho? Dá trabalho, gente. Mas uma pessoa que tem câncer e que também o Hospital do Câncer é lá em Goiânia também vai ter trabalho para ir. Você entende? Não estou falando que transgeneridade é uma patologia. Não é. Mas é uma condição que precisa ser acompanhada com cautela por profissionais, porque ela pode gerar patologias. Ela pode gerar suicídio. Então, os adolescentes transgênero, que tenham ou não a possibilidade de ser transgênero, eles têm 3 vezes mais chance de suicídio de qualquer outro adolescente. Por quê? Porque não tem um acolhimento adequado, porque sofrem muito bullying. Então, assim, os adolescentes transgêneros, eles não são doentes, mas eles precisam de acompanhamento para que eles não desenvolvam a depressão, que aí é uma patologia. Entende? Então, a gente tem que buscar o serviço de saúde. Quem não tiver condições no particular, busque o SUS, mas com profissionais especializados. Não é porque estamos falando
de uma área de transgeneridade, de gênero, de sexualidade, que não precisa ser um especialista. Eu não vou tratar os meus olhos em um cardiologista. Por que que eu vou tratar a sexualidade ou a identidade de gênero do meu filho numa pessoa que fala de familiar? Não tem nexo, essa pessoa não está preparada. Por mais que ela tenha boa vontade, ela muitas vezes não vai conseguir acolher a demanda. Ela não vai conseguir dar o acompanhamento correto. Entendeu? Entendi. Nossa, é muito bom você falar isso, porque eu ia justamente perguntar sobre a questão de classe social, de uma pessoa que não tem condições, que é bem pobre e não tem condições de pagar um acompanhamento particular, por exemplo. Aí você explicou que o Estado ajuda, o Estado tem que oferecer esse apoio. Exatamente. Hoje, para qualquer tipo de acompanhamento médico que você precisa fazer, inclusive psicólogos, o Estado tem que prover. Se você não tem o acompanhamento adequado no SUS da sua cidade ou do seu estado, o Estado tem que dar o TFD, que é tratamento fora de domicílio. Então, ele vai te mandar de carro. Se, por exemplo, você for do interior de São Paulo e você tiver que ir para São Paulo, né, na UHC, então ele vai te mandar um carro, ele vai te mandar a passagem de ônibus. No meu caso, ele paga a passagem de ônibus para eu sair de Curitiba e ir para São Paulo. Entendeu? Então, eu também não teria condições, porque é caro, é muito custoso. E uma vez por mês eu ia, mais custoso ainda. Veja, né? Mas, não, eu fui, exigi os meus direitos, estava lá, e foi um processo, ele é um processo burocrático, mas ele foi um processo simples, vou te dizer, de acontecer. Eu peguei o formulário, fiz todos os passos do formulário, consegui. Quem tiver uma necessidade dessa, estiver escutando a gente agora e não conseguir, tiver alguma dificuldade, pode me chamar no direct, que eu ajudo a fazer esse passo a passo, a orientar, a ver na cidade, aonde que é. Eu me coloco inteira à disposição, porque eu acho que a gente precisa, sim, buscar o acolhimento adequado para os nossos filhos. Olha, você pede uma informação, ela te dá 30. Maravilhoso. Achei ótimo, informações valiosíssimas. E que com certeza vão ajudar pessoas que precisam e que se encontram nesse processo que você passou e passa, né, ainda. Vamos lá para a nossa próxima questão. Essa é uma questão que eu acho importante a gente falar. Porque eu fui uma pessoa que cresceu dentro da igreja. Eu fui coroinha, eu fui professor de catequese de crianças. A minha mãe era da liturgia, então eu vivia dentro da igreja. E era um lugar onde, eu estou falando da minha experiência, tá, gente? Era um lugar onde eu me colocava muito, eu me sentia muito preso, porque tudo que eu tinha visto e estudado dentro da igreja, inclusive ouvido de padres, estou falando de igreja católica, é que eu era errado, é que eu era fora do normal, porque Deus fez o homem e a mulher, Adão e Eva, e eu não estava ali dentro daquilo, eu queria ficar com Adão, no caso. Né? Então, o padre me falou, meu filho, você é um pecador constante, você precisa parar com isso. E você fala muito do seu apego religioso no livro, né? O quanto nos seus momentos de você estava triste ou sem saber o que fazer, você se apegava na fé. Adoro, ótimo. A minha questão é, se durante o processo ou após a transição da sua filha, se na igreja que você frequenta, você já teve alguma situação que você ficou cabreira, ficou constrangida, ficou irritada, e o que você acha dessa questão da igreja em relação a pessoas trans? Eu acho o seguinte, eu fui criada na igreja católica, e para mim a fé sempre funcionou como um porto seguro. Então, todos os meus momentos de mais dificuldades da minha vida, eu sentava, fazia uma oração e é assim até hoje. Mas eu sempre entendi que a igreja é feita de humanos. Perfeito é só Deus. Então, todas as vezes que eu encontrei na igreja falas ou atos que não me desagradaram, eu não levei isso para a minha fé. Entende? Eu acho que você tem que separar a sua fé da sua religião. E eu falava... instituição, né? Exatamente. E eu falava muito para o meu marido, se a minha igreja católica
não acolher a minha filha, eu vou mudar de igreja. Eu vou mudar de religião quantas vezes forem necessárias até eu encontrar uma religião que eu possa frequentar com a minha filha sem nenhum problema. Por quê? Porque a minha fé em Deus, ela é única. E eu não vou permitir que qualquer ser humano barre esse meu contato direto com ele. E, felizmente, quando a minha filha transicionou, eu sempre acreditei muito que quando você vai rezar, você tem que falar o nome, né? É sempre assim na igreja. Ah, tem alguém doente, qual que é o nome da pessoa? Ah, alguém faleceu, é o nome da pessoa. Então, quando a minha filha trocou de nome, eu precisava protocolar isso de alguma forma na igreja. Eu precisava celebrar, eu precisava saber que a minha Nossa Senhora, que os anjos e que as minhas preces, quando eu falava o nome da minha filha, estaria reconhecendo. Óbvio que isso é uma bobagem, mas é uma bobagem porque eu cresci nesse contexto, então para mim faria diferença. E eu cheguei pro padre, preparada, assim, armada até os dentes, assim, falei, padre, é o seguinte, eu tenho uma criança trans, é assim, ela nasceu trans, não temos ideologia de gênero, somos um casal heteronormativo, nananã. E fui contando para ele a minha história, e eu falei, olha, a minha filha foi batizada como Bento, mas eu acredito que quando a gente reza tem que ser o nome, e eu gostaria de fazer uma celebração com o nome dela. E eu preparada para o padre falar que não, para me expulsar dali, e eu precisar ir para o bispo e precisar, né, reclamar esse meu direito em outros lugares. Até no Papa, se fosse necessário. Exatamente, porque uma mãe é capaz de ir até a lua para o filho. E ele olhou para mim e falou assim, quanto você quer marcar? Olha, que bom. Ele falou, eu não posso batizar a sua filha porque ela já foi batizada. E o batismo é um sacramento único na Igreja Católica. Mas nós podemos fazer uma consagração à Nossa Senhora com o nome dela, com o nome Ágata. E aí você pode fazer suas orações tranquilas e todos os direitos dela na igreja estão assegurados. Ela pode fazer a primeira Eucaristia com o nome Ágata, tudo com o nome Ágata sem problema nenhum. Então, Uau. eu acho que a igreja, com o Papa, isso eu vou falar da minha igreja, tá, gente? Eu não entendo da religião de todo mundo, não consigo. A igreja agora, com o Papa, ela vem buscando o perdão, ela vem buscando se redirecionar, ela vem buscando se reposicionar. O Papa tem feito um trabalho muito bacana com pessoas trans. O padre Júlio Lancelotti, até vou fazer uma live com ele daqui 2 semanas, é um padre que levanta a bandeira dos trans. Então, eu acho que, da mesma forma que na igreja nós temos pessoas que vão barrar as pessoas trans, vão barrar as pessoas LGBTQI, tem as pessoas que vão acolher. Né? E a gente tem que buscar esse acolhimento, porque a fé, muitas vezes, ela nos segura. Ela nos segura no momento de depressão, ela nos segura no momento de muita tristeza. Então, ela é uma arma muito poderosa para nos fortalecer. E a gente precisa se sentir, eu acho que quando a gente é tão ofendido pela sociedade, como as pessoas LGBTQI, a gente precisa saber que tem uma força maior cuidando da gente, né? Eu acho que é uma necessidade humana, nossa, existencial, que a gente precisa saber que alguém está cuidando de nós. Então é o que eu falo, se você não compactua com a católica, vá no budista, vá no espírita, vá no evangélico, vá onde for. Mas você precisa saber que alguém te ama, que alguém está cuidando de você, que você não está sozinho. Né? Porque é muito difícil a vida LGBTQI. Então, se o meu conselho busque uma religião, uma crença, onde você tenha a liberdade de se sentir amado. Eu acho que é isso, é a liberdade de se sentir amado. Não por aquelas paredes, não por aquele padre, mas pelaquela fé que é posta. Pela sensação, pelo amor que é colocado na celebração ou no culto, enfim. Né? Então, eu acho que é isso, é a minha opinião. A gente sabe de religiosos que, enfim, fazem atos agressivos, pedem para bloquear, pedem para denunciar as pessoas LGBTQI, mas, assim, deixa eles. Procura os religiosos que te apoiem. E olha, o padre Fábio de Mello, tem o padre Júlio Lancelotti, tem esse padre da minha igreja, tem vários padres. É que a gente fica sempre, a mídia, e às vezes é sempre mais fácil falar de quem está destilando ódio, né? Porque quem está destilando amor, ele não precisa ficar cacarejando. Eu tô amando, eu tô amando, eu tô amando. Porque o amor chama amor gratuitamente.
Mas quem está destilando ódio precisa chamar atenção para o ódio, porque o ódio ele não é uma coisa, não é uma corrente, né? Ele tem que ser imposto. Então, procure que você vai sempre encontrar amor. Vai, é possível se sentir amado e aceito dentro de uma religião. Uau! Aprendendo muito com Tamires Nunes, porque é isso que você disse, você não tem que ir por conta das pessoas, né? Você tem que ir por conta do algo maior, do que te colocou ali, né? Esse amor, essa fé. E eu acho isso muito válido. E temos a nossa fé, né, gente? Cada um com a sua, mas desde que você respeite todos ali dentro. Acho que isso é fundamental. E é isso que a gente está buscando aqui, né? Quanto mais respeito, melhor. Independente do que você acredite, do que você faça. Eu sou uma pessoa que acha que se você não fizer mal a ninguém, tá ótimo. Né? Tamires, seguinte. No livro, você nos conta da sua vida e da vida da sua filha. É uma coisa muito íntima, né? Que você traz. E eu me senti até uma pessoa íntima sua, né? Por conta, né? A gente se sente até amigos. E eu sentia muita felicidade quando eu li alguma parte do livro onde ela falava alguma coisa e você ficava chocada, assim. Você falava, nossa, mas como que ela já sabe isso? E ela tem 4 anos, né? Como que ela já pensa assim? E eu queria falar, esse filtro quem tem somos nós, né? Os adultos. Esse olhar malicioso, esse olhar preconceituoso, esse medo, né? De, vão agredir, vão me agredir, ou podem agredir. Porque esse é o medo dos pais sempre, né? Quando eu contei para minha mãe, o medo delas foi, mas você vai apanhar na rua. Então batendo. Na época que eu contei foi quando bateram no gay lá em São Paulo com uma lâmpada. Então tava na moda, falar, vai levar lampadada, sabe? Na rua. Esse é o outro grande medo, né? Que não devia ser um medo, mas você não vai vir vestido de mulher, né? Você não vai... Sabe, a gente sempre escuta essas frases. Mas o que eu queria te enfatizar nessa questão é esse olhar infantil, esse olhar da criança, que não tem essa malícia, que não tem esse preconceito, e para ela era muito mais fácil. Era tipo, mãe, então compra um adesivo para mim de menina e para você de menino, você vai ficar feliz assim, né? Sim. Agora, um ponto importante que eu queria trazer é a escola, né? Você acha que a escola é o primeiro ambiente social da criança, né? Onde ela vai se socializar, onde ela vai entender o que é uma sociedade, onde ela vai ter contato com outras cabeças, outras educações, outras pessoas totalmente diferentes dela. O que você falaria sobre o conceito escolar, né? Como a escola precisa se preparar para receber não só crianças trans, a gente está falando aqui de LGBTQIP+, YZ, porque eu acho que esse desfalque escolar acontece em todas as letras, né? Porque a escola ainda não está preparada. O que você acha que a escola precisa? Eu acho que, em modéstia à parte falando, não existe evasão escolar, existe expulsão escolar. Então, eu acho que as crianças e adolescentes LGBTQI são expulsas por um sistema de ensino que elas não se sentem pertencentes. Então, quando eu vou para a escola e não me sinto protegido nessa escola, não me sinto respeitado nessa escola, não me sinto acolhido nessa escola, eu sinto que aquela escola não é para mim. Então, por que eu vou nessa escola? Por que eu vou ficar 5 horas, 8 horas num lugar que eu sou ofendido, desrespeitado, desacreditado, humilhado? Por que eu vou ficar lá? Então, hoje, eu acho que é caso da escola, todo mundo fala, é evasão escolar. Não é evasão escolar, é expulsão escolar. O que acontece hoje é a expulsão escolar. E por que acontece a expulsão escolar? Porque nós não temos profissionais preparados para acolher as demandas LGBTQI, como lidar com elas. Volto novamente, não é uma matéria obrigatória no curso de pedagogia falar de infâncias LGBTQI. Eles falam sobre diversidade, mas não falam na infância, né?
Então, assim, é muito complicado, é muito delicado. As escolas precisam estar atentas, elas precisam reconhecer aquele aluno, ver se aquele aluno não está sofrendo qualquer tipo de assédio. As crianças precisam saber o que é assédio. Como que você fala para uma criança denunciar o assédio se ela não sabe o que é assédio? Né? Filho, se você for assediado na escola, você me conta, tá bom? Tá bom. Filho, o que é assédio? Não sei. Como Não que tem ele como vai... ele se defender. E o assédio, ele pode ser uma piadinha, pode ser uma brincadeira de mau gosto, pode ser atos físicos, verbalizações, pode ser várias coisas. A família precisa falar para o filho, para a filha, filha, se isso acontecer, você tem que me ligar. Você tem que avisar para a mamãe, para o papai, para a tia, para a avó, para alguém, né? Então, eu acho que a gente tem dois vertentes aí. Os pais precisam ensinar para os filhos quais são os direitos deles na escola e o que se sair daquilo ali, que eles têm que avisar. Mas o que é bullying, pai? Se me chamarem de feio, é bullying? Depende. Como que vão te chamar? Qual que é a frequência? Como que vai acontecer isso? Vão te humilhar falando isso? Você entende? A gente tem que sentar com os filhos e explicar o que é o bullying, explicar o que é o assédio, para que eles saibam se defender e identificar que eles estão sendo vítimas, porque muitas vezes eles não sabem que eles são as vítimas. E nós temos que preparar o sistema educacional para acolher essas demandas, para identificar essas vítimas também, para poder se reorganizar. Então, tá, peraí, não tá certo, né? A gente não precisa que toda a dança de festa junina seja só parzinho. Festa junina é uma festa típica, mas precisa ser só parzinho? Porque se eu tenho uma criança lésbica naquela turma, ela não, o parzinho ideal dela não é um homem. Por que você vai forçar aquela criança lésbica ou aquela criança gay a dançar com um par no qual ela não se identifica? Você vai permitir que ela dance? Então faça uma dança que não tenha pares. A dança não vai ser mais bonita ou menos bonita porque ela não tem pares. Ela vai ser mais bonita porque ela respeita todo mundo. Eu acredito que a comunidade escolar, ela ganha quando a gente consegue oferecer respeito a todos. Então, a escola tem que buscar soluções. Ou eu tenho um aluno gay, eu tenho uma aluna lésbica, eu tenho um aluno trans, eu tenho que buscar situações aonde eu não segregue esse aluno. Então, tá, eu tenho uma aluna trans, eu vou fazer uma fila só das crianças trans. Não. A aluna trans tem que ir para a fila das meninas, o aluno trans tem que ir para a fila dos meninos. Não posso falar para o aluno trans usar o banheiro dos professores. O aluno trans não é professor, ele é aluno. Ele tem que usar o banheiro do qual ele se identifica. E eu, como coordenação, eu, como direção escolar, eu, como monitor de intervalo, eu, como professora, tenho que saber trabalhar a comunidade escolar para entender o direito daquele aluno. Porque a escola é isso. A escola, mais do que gerar conteúdo, ela tem que gerar vidas passíveis de conviver em sociedade de forma saudável. Muito além de gerar conteúdo. Entendeu? Então, é imprescindível que a escola se organize, que ela estude, que ela prepare, que ela dê capacitação para os seus profissionais. Muitas vezes, o profissional ele não sabe. E por não saber, ele comete o ato de preconceito, né? Ou ele acaba oprimindo. Então, a professora é lésbica, ela acha que não ofende a aluna lésbica a obrigar aquela aluna a dançar de parzinho com o Joãozinho. Mas ofende. Você tem que perguntar para aquela aluna. Olha, eu sei da sua, né, orientação sexual, eu gostaria de saber se você se importa de fazer uma dança em parzinho, senão a gente pode fazer uma dança que não tenha pares. E que vai ser tão bonita quanto. Você entende? Então... Ser inclusiva a escola, né? Em todos os momentos. Ela tem que ser boa para todos, porque quando ela é só boa para a maioria, ela não é boa. Olha, outra frase de impacto. Então, eu acho isso. Eu acho que tem dois trabalhos aí. Os alunos têm que estar preparados para saber o que é seu de direito. E quem tem que dar esse preparo são os pais, que tem que falar o que é assédio, tem que falar o que é bullying, tem que falar o que é agressão psicológica, tem que conversar com os filhos e orientar e dar exemplos.
de forma lúdica. Acho que tem vários livros hoje que podem falar disso, que falam disso. E as escolas têm que se preparar para ser boa para todo mundo. E tem um outro ponto que eu gostaria de falar, inclusive, que eu lembrei aqui, que o meu marido ele faz pedagogia, né? E a gente colocar esse tipo de trabalho, esse tipo de conscientização, de estudo, dentro das formações dos professores, dentro da universidade também, né? Num curso de pedagogia, num curso de licenciatura, onde os futuros profissionais vão ter contato com crianças, com adolescentes, e vão ter que saber identificar e saber como lidar com esse tipo de situação, né? Claro, eu acho que a formação, ela é a base de tudo. Então, se você forma profissionais capazes, é muito mais fácil eu trabalhar a questão na formação do que depois, lá na frente, eu tentar resolver a situação, entendeu? Mas nem sempre é viável. E a gente tem que olhar que a gente tem muitos profissionais já formados, né? Então tem que dar uma reciclada nesses profissionais e estar sempre capacitando mais eles. Porque o que é falado hoje não é falado há 20 anos atrás. Sim. E a gente não pode desrespeitar todo mundo, mas eu acho que todo mundo tem que saber o que é possível hoje. Quais são os direitos de hoje? Qual é a realidade? E aí o profissional tem que buscar essa capacitação. Ele não, eu acho que assim, ele não pode justificar que eu não sei porque na minha formação não tinha. Entende? É isso que eu estou querendo te dizer. É necessário que os centros de formação, assim como os centros de formação de psicólogos, falem das crianças trans, mas isso não pode ser única e exclusivamente obrigação. Entendeu? O profissional em si, ele tem que buscar. O sistema de ensino tem que... o que eu posso fazer? Os meus professores são professores que foram formados há mais de 15 anos atrás, eles não têm essa formação. Ok, dê essa capacitação então para eles. Professor, você não teve isso na tua faculdade? Busque, assista lives, leia livros, busque essa informação que te faltou, que na época não era uma informação tão fácil de trabalhar. Mas busque isso, não se pare que, olha, não tive, então que pena. Vou continuar sendo ignorante, no termo literal, ignorante a este assunto e cometendo aí em si preconceito velado ou agressões. Isso não pode acontecer. Ótimo, arrasou. E é isso mesmo. Galera, vamos dar uma olhada aqui que o povo está falando. Ó, a Cibele diz: os pais da minha geração eram mais faz de conta que não vê. Com o tempo passa. O Júnior diz: parece que a maior dificuldade está mesmo na aceitação dos próprios pais, porque existe o apoio. Esse é um exemplo de padre a ser seguido. Também gosto. Se todos os padres fossem assim... Pois é, gente. Essa é uma questão, né? Ai, pera. Não. Ufa, quase que eu saí da live. Sem querer. A frase que eu mais amei, realmente falando, é: o preconceito vive nos pequenos detalhes, na imaginação do leigo e no despreparo. O que faz muito sentido quando você para pensar, né? Uma pessoa, quando ela é preconceituosa, às vezes ela se apega a um detalhezinho. Mas... só um exemplo que a gente já falou de igreja. Mas não é isso que a Bíblia diz. Então a pessoa se apega nesse detalhe e faz disso o argumento principal dela. Ela não se informa, então, né, está no leigo e no despreparo. Então as pessoas elas não estão preparadas, existe preconceito em todos esses lugares que a gente falou. E tem uma outra fala sua que eu adorei numa live que eu assisti, que você diz que as crianças, que as famílias, no caso, elas precisam conversar com seus filhos sobre a existência das diferenças, a existência da diferença, né? E ensinar essa criança a respeitar quando ela encontrar com essa pessoa que seja diferente dela. E você até dá o exemplo por exemplo, a sua filha leva uma cantada na balada de uma menina lésbica, né? Como ela vai reagir a isso? Como vai ser a ação dela? Que vai ser uma ação fóbica? Vai ser uma ação violenta? Não, né? Por quê? Porque as famílias precisam falar sobre isso com seus filhos. E eu queria te perguntar, como as famílias poderiam preparar essas crianças para um futuro mais plural, para uma sociedade menos fóbica e mais inteligente, né? Podemos dizer. Eu acho que tem várias formas. Nenhuma criança nasce preconceituosa. Ela aprende a ser. E como ela aprende a ser?
com exemplos dados em casa. Então, assim, a criança e o adolescente, ele tá ali, ó, escutando o que você... Ele tá vendo desenho, mas ele tá escutando o que você tá falando na mesa do almoço. Então, assim, quando você começa a ter conversas inclusivas dentro da sua casa, quando você deixa disponível livros que falem sobre isso dentro da tua casa, você gera uma curiosidade na criança para ela entender sobre aquele assunto. E aí você pode dar uma abertura para um diálogo. Ou fazer que nem a gente faz quando a gente vai falar de sexualidade. Senta aqui e vamos conversar. Se você não tem essa liberdade de, durante um almoço, fazer isso de uma forma mais descontraída, se não é o estilo da tua família, senta aqui e vamos conversar. Você precisa entender que as pessoas são diferentes. E aí, vou te ensinar de A a Z. Tem o diferente o negro, tem o diferente a mulher, tem o diferente o deficiente, tem o diferente do trans, tem a lésbica. E assim, aqui essa família não aceita preconceito. Entendeu? Então, assim, tem várias formas. Eu acho que a família ela tem que encontrar a forma que entra de acordo com a essência deles. Então, tem famílias que tem noite dos jogos. Gente, traga um jogo que fale sobre isso. Monte um jogo que fale sobre isso. Invente, né? Tem esses jogos de perguntas, faz uma carta falsa, põe uma pergunta, o que você faria se uma menina na balada te desse uma cantada? Veja a reação do teu filho, provoque ele, para ele te mostrar o que na cabecinha dele passa. Claro que a gente tem que sempre respeitar a idade da criança. O que eu falo para minha filha de 5 anos é diferente do que eu falo para minha enteada de 10. E é diferente de uma pessoa que vai falar para um filho de 15. A gente tem que respeitar. Mas as 3 idades, as 3 fases, elas têm que entender as diferenças, têm que saber que tem que respeitar. Entendeu? O que você não pode é não fazer. Entende? Você tem que encontrar uma forma que na sua família faça sentido falar sobre isso. Então vamos botar um filme e eu vou ver o que vai gerar aquele filme. Põe um filme, põe lá para a criançada assistir. Claro, respeitando a faixa etária. E veja que perguntas que vão surgir daquele filme. Deixe um livro à disposição, veja, converse com seu marido sobre o tema. Eu vi no jornal, e deixa a criança perguntar, mas mãe, é verdade? Sabe? Deixa eu ver como vai aparecer. Faça roda de conversa, entendeu? Invente, eu acho que a gente tem tantas formas mais lúdicas ou mais objetivas de poder ter um diálogo com os filhos, que para mim é inconcebível a gente não ter o diálogo. Já foi passado uma realidade de famílias que não dialogavam. Isso é passado, isso era coisa que acontecia com os nossos avós, um pouco com os nossos pais, mas não é mais, gente. Eu acho que os pais, eles têm que construir essa educação dos filhos em parceria. Não estou falando que os filhos vão dominar a situação. A gente é pai, a gente tem nossa autoridade, os filhos devem respeito, sim. Mas a gente pode construir uma educação juntos. Deixa o filho te mostrar a dúvida que ele tem. Deixa ele te falar da curiosidade sem rir da curiosidade dele. Também tem isso, você tem que respeitar a curiosidade do seu filho, Se ele vier com uma pergunta, não ache e não fale, não, essa pergunta não pode, porque não está aqui no meu script fazer essa pergunta. E eu acho que a gente tem que saber que não é vergonhoso, como pai, a gente não saber responder. Mãe, eu escutei 2 amigos meus que são homoafetivos falarem essa palavra. O que significa essa palavra? Filha, seguinte, a mãe não sabe, mas vamos fazer o seguinte, semana que vem a mamãe vai te contar. E vai procurar, vai buscar informação. A informação está tão acessível, né? Você estabelece uma relação de confiança com a tua filha, com o teu filho, onde você não vai deixar ele descobrir muitas coisas da forma mais errada. Eu vim de uma criação que a gente não falou de sexo, a gente não falou de camisinha, a gente não falou de nada em casa. E eu fui descobrir algumas coisas da pior forma possível, na rua, com os amigos, passando aperto, entende? Então, assim, eu imaginava que na primeira vez não engravidava. Entende? Porque isso nunca foi falado na minha casa. Mas não, aí você vai descobrir, Porque aí tem uma amiga sua que engravida na primeira vez. Eu falo, puta, e agora? Aí assim, você fica naquele medo. Fudeu. Mas você teria sido tão mais saudável se isso tivesse sido falado em casa. Você entende? Então, é saudável para todo mundo, porque eu acho que nós pais, nós temos medo de coisas ruins para os nossos filhos.
A gente tem medo de gravidez precoce, a gente tem medo que os nossos filhos peguem doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem medo do assunto drogas, a gente tem medo de racha, a gente tem medo de, enfim, de homofobia, a gente tem medo de transfobia, a gente tem tantos medos, só que a gente não pode fazer é guardar esse medo para nós. A gente tem que compartilhar essa responsabilidade com nossos filhos numa forma de que, se a gente educar eles estão em parceria com a gente. O medo vai continuar sendo nosso. Eu vou continuar sempre tendo medo que a minha filha tenha uma gravidez precoce. Mas a partir do momento que eu ensinei ela como evitar uma gravidez, que eu instruí ela sobre o sexo saudável, de que não pode sair fazendo, sabe, que tem que ser feito com alguém legal, tal, que eu levei ela numa médica, que eu ensinei, eu tô compartilhando a responsabilidade com ela. Porque se der uma merda, se ela engravidar, eu não vou ficar puta, e agora eu não ensinei essa menina a minha responsabilidade, sabe? Aí vem a culpa. Não, olha, acontece, mas assim, também, se acontecer, eu não vou expulsar minha filha de casa. Acontecer, aconteceu, né? Mas assim, eu acho que quando pais, a gente tem que dividir o que nos aflige. O meu pai era um pai que, assim, ele não me deixava ir nas coisas. Ele não me deixava namorar. Mas por quê, pai? Porque não pode. Aí depois o meu irmão falava, meu pai não te deixa namorar porque ele tem medo que você engravide. Mas ele não me falava que era... Você entende? Então precisa conversar, filho. Eu não vou deixar você ir nessa balada, porque nessa balada, geralmente, em raves, usam drogas, e eu não acho saudável. Mas eu posso deixar você ir em outros lugares, quando você ficar mais velho. Eu acho que a gente tem que compartilhar esse medo com os filhos, entendeu? Filha, que nem a minha filha, ela tem 5 anos. E ela é ensinada que ela não pode usar saia sem os shortinhos por baixo. Ah, a maldade está no outro, mas na minha filha não, né? Então, assim, mãe, mas por que eu não posso usar saia sem os shortinhos por baixo? Porque fulana usa. Filha, seguinte, a mamãe tem medo que pessoas malvadas possam ver sua calcinha. Então, vamos usar os shortinhos porque a mamãe se sente mais segura. Porque a mamãe sente que quando você está com os shortinhos, você está mais protegida. E ninguém está vendo os shortinhos. Então, a gente compartilha aquela responsabilidade, entendeu? E quando ela era um pouquinho mais nova, que eu não podia falar de pessoas malvadas, eu falava, filha, mas quando você está de calcinha e vestido e você sentar no chão, pode entrar bichinho por dentro da calcinha. E aí você pode ficar com uma doença no bumbum, no pipi, enfim. A gente tem que conversar, a gente tem que explicar. A gente não pode simplesmente olhar para a criança e falar assim, você tem que usar os shortinhos e acabou porque eu tô mandando. Acho que acabou essa geração de família. Não pode ser assim. Então isso é para tudo, é para a gente falar de droga, é para a gente falar de sexualidade, é para a gente falar de transgeneridade, é para falar de tudo. A gente tem que ter diálogo nas famílias. Encontre uma forma na tua família que esse diálogo funcione. Que ele sabe que ele consiga, através de filme, através de música, através de jogos, através de roda de conversa. Encontre uma forma. Cada família tem seu jeito, mas todas são possíveis de dialogar. Mais uma lição. Vocês estão anotando, gente? Porque é muita coisa importante que a gente precisa pôr em prática depois dessa live. Ó, o Lucas disse, parei de fazer perguntas ao meu pai por conta... Ai, tudo some. Por conta disso, sempre vinham piadas e ironias. Exatamente. Quando a criança não se sente respeitada para fazer aquela pergunta, ela para de perguntar. E aí ela vai descobrir pela internet, ela vai descobrir por amigos, e nem sempre vai ser a melhor resposta que ela vai descobrir. Você entendeu? Nem sempre vai vir a resposta de acordo com a idade daquela criança. Você entende? Então, assim, minha filha outro dia me perguntou, para que serve o pipi? Tá? Eu falei, o que uma criança de 5 anos tem que entender para que serve o pipi? Para fazer xixi. Para fazer xixi, eu pensei nisso também, para fazer xixi. Para a idade que ela vai saber para que serve o pipi. Mas não é com 5 anos. Agora, se eu não conto para ela para que serve o pipi, ela pode perguntar na escola para um amiguinho mais velho, ela pode perguntar para um priminho, ela pode... Entendeu? E aí ela pode saber de uma coisa que ela não está apta para saber agora. Exatamente. Filha se incomodar com o órgão sexual, como você vai tratar o assunto? Há algum momento certo para passar para a cirurgia, por exemplo? Então, a minha filha já chegou a se incomodar. Ela chegou uma vez pegar uma tesoura e falar, então, mãe, para eu ser menina, eu tenho que cortar meu pipi. E na época eu conversei com ela, porque assim, eu parto que quanto menos ela precisar recorrer às cirurgias, eu acho que
melhor, mais saudável, né? Nenhum pai quer ver seu filho em centro cirúrgico. E eu conversei com ela, falei, filha, seu pipi é cheiroso, seu pipi é maravilhoso, você é uma pessoa, você é tão menina quanto, e você não é menos menina porque você tem um pipi. Isso está na cabecinha dos outros, mas assim, aqui em casa a gente vai te respeitar como menina e te amar como menina sempre. E quem te ama de verdade vai te respeitar independente do teu pipi ou não. Claro que vai chegar uma fase em que ela vai descobrir a possibilidade da cirurgia. E nós vamos conversar em família. Olha, você não vai deixar de ser mulher nunca se você mantiver o seu órgão genital. Mas também, se você optar por fazer a cirurgia de resignação, nós também somos sua família. Eu acho que a gente tem que deixar abertas as possibilidades. Como, sabe? Mas sempre incentivar ela a entender que ela não é menos por causa daquilo. Eu não quero transformar a minha filha trans em uma filha cisgênera. Não, filha, realmente, você vai ser mais mulher quando você fizer essa cirurgia e vai ser mais legal, você vai ser mais respeitada. Não. A minha filha é trans, se ela mantiver o órgão ou se ela não mantiver o órgão. Então, eu nunca quero criar nela essa expectativa de cisgeneridade. Entendeu? Então, quando ela vier falar de cirurgia, a minha primeira fala assim, filha, ok, vamos falar de cirurgia, você quer entender, mas entenda, independente de você fazer a cirurgia ou não, você nunca vai deixar de ser uma mulher trans. Porque ela precisa entender. 2% das pessoas que fazem a cirurgia de resignação sexual se arrependem. E 50% desses 2%, é bem baixa a taxa, mas, né? 50% se arrepende porque tinha uma imagem de que quando fizesse a cirurgia seria respeitado como uma pessoa cisgênera. Ah, então agora que eu tenho a vagina em um relacionamento, quando eu falar que eu sou uma mulher trans, eu não vou ter problema, porque eu sou uma mulher por inteiro. Não. Você é mulher, independente de ter uma vagina, gente, porque não é a vagina que te faz mulher. Não é o pênis que te faz homem. É o que você é o seu comportamento. É você. Eu não deixo a minha vagina me definir. Eu não vou deixar o pênis da minha filha definir ela. Né? Meu marido não me ama por minha vagina. Ele não acha que eu sou a mulher da vida dele. Olha, amor, você tem que achar que eu sou a mulher da sua vida. Porque eu tenho uma vagina. Não, porque eu sou mulher em amplo sentido. Entendeu? Eu sou muito mais do que isso. E é isso que eu tenho que ensinar na minha casa. Você pode fazer a cirurgia? Pode, é um direito seu. Se você for ficar feliz, eu vou te apoiar para tudo. Mas essa cirurgia não vai fazer você mais ou menos mulher. E é isso que as pessoas precisam entender. Uma pessoa transgênera nunca vai deixar de ser transgênera. Entendeu? E a cirurgia não vai fazer daquela pessoa mais ou menos mulher, mais ou menos homem. Eu vou lidar desta forma, eu pretendo lidar desta forma com a minha filha. Eu acho que a gente tem que dialogar e a gente tem que deixar sempre claro o papel que cabe para os nossos filhos transgêneros nesse mundo. Criar uma expectativa de ter um filho cisgênero ou criar uma expectativa que desse filho dele ser cisgênero não é uma possibilidade. Eu acho que a gente tem que criar filhos trans que tenham orgulho de ser trans. Mas eu tenho que sempre ter orgulho da minha filha trans. Então, quando a minha filha... É muito engraçada, às vezes ela brinca de Miss Brasil. E eu sempre corrijo, você é Miss Brasil trans. Porque ela tem que saber o lugar que cabe a ela no mundo. Ela pode sonhar em ser Miss? Pode sonhar em ser Miss. Mas ela vai ser Miss trans. Entende? Então, eu acho que é isso, é o mais importante. A gente tem que sempre saber colocar para os nossos filhos o lugar deles nesse mundo. Né? Ela pode sonhar com tudo, mas ela tem que saber que, enquanto mulher, a palavra trans vai acompanhá-la. E aí é ensinamento de o que lidar com esse acompanhamento. Quando ele vier, como que ela vai lidar com isso. Mas aí é outra história. Porque eu não posso criar uma criança e tentar induzir ela de que se ela fizer a cirurgia, ela vai ser mais respeitada, ou ela vai ser mais amada, ou ela vai ser mais parecida com uma mulher. Não, a minha filha é uma mulher e vai ser mulher se ela botar peito ou se ela não botar peito. Se ela fizer a cirurgia ou se ela não fizer a cirurgia. Ela nunca vai deixar de ser mulher. Enquanto ela se identificar como mulher, ela nunca vai deixar de ser mulher. Né? Por aspectos físicos. Tem tanta mulher no mundo que não tem seios e não põe silicone. Né? Então, assim, por que minha filha tem que pôr silicone para ser mulher? Se tem tantas mulheres que não põem silicone. Né? Então, assim, acho que a gente tem que ensinar nossos filhos a se amar acima de tudo, a se respeitar. E a ver o que é realmente importante. Filha, se isso for realmente importante para você, eu apoio.
mas não faça isso para obter uma aprovação social. Porque mesmo fazendo isso, isso só vai gerar frustração, só vai gerar arrependimento, vai gerar uma série de consequências que não são boas para ela, nem para mim, para ninguém. Que não deixam de ser pressões estéticas, né? E todos Exatamente. nós estamos solícitos não, mas todos nós estamos... Ai, eu odeio quando eu esqueço a palavra. Todos A nós... Lari Goliva fez uma pergunta que eu acho sobre a harmonização na adolescência. Todo adolescente recebe hormônio, né? É normal, a gente chama de puberdade. Por que que um adolescente trans não pode receber o hormônio no qual ele se identifica? Por que que ele é obrigado a ter uma carga genética que vai fazer ele sofrer? Então, eu sou a favor da hormonização cruzada, que a gente chama, né? A criança, o adolescente receber o hormônio do gênero que ele se identifica. Então, se eu sou uma mulher trans, por que que eu tenho que conviver com barba? Por que que eu tenho que ter pomo de Adão? Por que que eu tenho que receber um hormônio que não me pertence à minha existência? Né? Então, eu acho sim, só que eu acho que isso tem que ser feito em ambulatório, acompanhado por uma equipe multidisciplinar, não pode ser feito de forma caseira, não pode ser feito de forma responsável, tem que fazer respeitando, né, todas as normas éticas, enfim. Então, eu acho que eu apoio, eu acho que todo adolescente tem hormônios, né? Porque um adolescente trans não pode ter os seus hormônios, pode ter um hormônio, inclusive do hormônio que ele, no gênero que ele se identifica, mas isso tem que ser feito de uma forma responsável e nós temos profissionais do SUS, inclusive, que estão aptos a fazer isso de forma bem responsável, mesmo para não trazer nenhuma consequência, uma sequela ou qualquer dano de saúde para aquele adolescente. Maravilhoso. Ramires, eu queria dizer que eu aprendi muito com você hoje, que você, assim, é uma mulher forte, é uma mulher linda, é uma mulher que colocou a sua vida num livro e que está aí batalhando, levantando a bandeira das crianças trans, e isso é muito importante, você está ajudando, com certeza, muitas famílias que estão vindo por aí, que ainda vão passar por isso e que não iam saber o que fazer. Né? E ter você como referência é algo com certeza muito especial. Queria te parabenizar pelo seu trabalho e agradecer mais uma vez por você ter aceito participar da nossa live do Vira Homem, do especial Transparência, e dizer que foi muito rico, muito, muito, muito rico mesmo. E pedir para você falar algo que você acredita, que esse é o seu lema da sua vida, assim. Eu acredito no amor. Se eu falar que eu acredito no amor. Eu acredito no amor de mãe e filho, eu acredito no amor entre irmãos, eu acredito no meu amor pelo meu desconhecido, eu acredito que existe amor. E eu acredito que quando a gente aplica o amor, o amor volta pra gente. Não que eu vou aplicar querendo alguma coisa em troca, mas eu acredito que o universo, o que você dá é o que você vai receber. Então, a partir do momento que eu consigo amar o meu próximo, ao ponto de respeitá-lo, ao ponto de querer o bem para ele, essa energia que eu emano para o universo vai voltar, né? E a gente tem que pensar que o que eu não quero para o meu filho, eu não quero para o filho dos outros. Então, eu não quero que o meu filho gordinho sofra bullying, por que eu incentivo o meu filho gordinho a fazer o bullying com o filho gay do outro? Ou com o filho trans do outro? Eu não quero que o meu filho que usa aparelhos sofra bullying, por que eu faço esse meu filho? Então, eu acho que o amor, eu acho que é o maior aprendizado que a gente tem. Nem sempre a gente consegue ter isso como acima de tudo, às vezes a gente passa por situações que a gente duvida desse amor, duvida dessa capacidade nossa, né, da sociedade em si, em querer o bem de nós mesmos, que quanto melhor a gente fizer para a própria sociedade, melhor vai ser para todo mundo. Mas muitas vezes é difícil de acreditar nisso, às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fala, poxa, decepções que a gente passa, que a gente fala, que a gente tende a não acreditar. E que é ali, aí aquela vez que ou eu vou desacreditar pro resto da minha vida nessa energia positiva, ou eu vou mais uma vez renovar minha fé. O que eu digo é que eu, como experiência, todas as vezes que eu optei em renovar minha fé no amor, em renovar minha fé nas pessoas, em renovar
minha fé nas coisas boas, nas energias positivas, sempre valeu a pena, eu nunca me arrependi. E todas as vezes em que eu me deixei levar, e que eu não renovei essa minha fé, e que eu deixei me levar por atitudes negativas, e que eu me botei assim para baixo, eu sempre, nunca foi proveitoso, nunca foi maravilhoso. Então, vale a pena a gente renovar a nossa fé. As coisas acontecem, nem sempre coisas boas. Minha filha já sofreu bullying, eu estou preparada para ela sofrer mais bullying, mas eu também estou preparada para todas as mensagens de apoio e carinho que vêm. E eu acho que é isso, sabe? A gente tem que ir renovando. Eu acredito que um dia eu vou ter mais mensagens de carinho do que mensagens de hater. E tá tudo certo. Com certeza. Né? E aí vai chegar um dia que eu não vou ter mensagem de hater nenhum, que eu vou ter só mensagem de amor. E é isso que a gente vai renovando a nossa fé. E nunca deixar de acreditar que é possível, sim, ser feliz dentro da comunidade LGBTQI. Existe muita felicidade pra gente, existe respeito, a gente tem que se unir, a gente tem que estar lá. Não é porque eu sou gay que eu não vou levantar a bandeira do trans, não é porque eu sou mãe de trans que eu não vou levantar a bandeira da lésbica. Não, a gente junto, a gente é mais capaz, a gente tem mais voz. E eu acho isso, eu acho que meu conselho de mãe e meu conselho de pessoa que tem uma criança tão pequena passando por essa diversidade, e tenho todos esses medos, renova a fé, renova a sua fé nas coisas boas, porque vai vir. Pode demorar às vezes a gente passa por situações que a gente fala, poxa, por quê, né? Por que não deu certo? Por que não aconteceu? Por que não vingou? Por que, né, aquilo que eu plantei não deu certo? E aí a gente respira e fala, o universo tem um motivo, vamos lá, eu vou renovar, eu vou tentar um outro projeto, uma outra coisa, vou acreditar em outra pessoa, essa pessoa não deu certo, que pena, vou acreditar em outra. E então eu acho que vale a pena, é isso, a gente sempre renovar a nossa fé em coisas boas e transmitir coisas boas para quem nos rodeia. Porque isso é a maior potência que a gente tem. Uau! Eu queria te parabenizar mais uma vez, porque essa imagina. E eu parabéns queria agradecer. Eu não consegui agradecer, eu queria agradecer o espaço, essas pessoas que pararam um tempinho para nos escutar, para escutar sobre as crianças trans, para buscar esse entendimento sobre o que é, né? Como que elas existem. Então, eu queria agradecer você por dar voz para essa comunidade tão importante, tão invisibilizada. Parabéns, obrigada mesmo por dar essa abertura para mim estar aqui hoje. Muito obrigado. E é isso, gente. Tamires, maravilhosa. Parabéns por ouvir sua criança, por ser essa mãe tão amorosa. Parabéns pela sua família. Parabéns por você ter ido se informar para dar uma vida melhor, um futuro melhor para sua criança, para sua filha. E é isso. Parabéns, gente. O livro, mais uma vez. Quem quiser, entre em contato com a Tamires. E é isso. Muita gratidão por essa live, muita gratidão pelo espaço e todo o sucesso do mundo para você na sua batalha. A gente se vê numa próxima. Com certeza, com certeza. Estamos aí. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Beijo. Obrigado, galera, que acompanhou a live. Um beijo para vocês. Vira, 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 vira,